que esperar as crianças saírem, né? Heróis! Nossa série está começando hoje. Super-heróis. Semana que vem vocês vão voltar, nem que seja para ver que super-herói que eu vou estar, né? Nem que seja para saber que super-herói que eu vou estar. Heróis que mudaram a história. Nossa série começando aí hoje. Há 5 anos, exatamente 5 anos, eu ministrei essa série numa igreja onde eu ministrava, trabalhava, e alguns outros irmãos aqui estavam juntos conosco. A gente ministrou chamado Heróis são pessoas comuns. São pessoas como eu e você. Gente como a gente. Está até fazendo um comercial de banco, né? Gente, lida com gente como a gente. Heróis são pessoas comuns. Heróis que mudaram a história. Mudaram a história, fizeram diferença. Pessoas que foram usadas por Deus, se deixaram ser usadas por Deus, por Jesus Cristo, o super-herói, para que pudesse transformar vidas, corações, lugares, pessoas, por fim, salvar almas. A história de hoje é a história de Gideão. A gente colocou no boletim capítulo 6 do livro de Juízes, verso 1 a 24. Essa vai ser a essência, né, do nosso tema nesta manhã, mas eu queria expandir um pouco mais. Eu não vou ler esse texto, eu vou contar a história para vocês que está nesse texto. Mas queria expandir um pouquinho mais, talvez entrando um pouco no capítulo 7, para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor a respeito desse herói. Um herói que mudou a história. Josué morreu, aquele grande líder do povo de Deus, ninguém ficou por seu substituto. Isso é um despertamento para todos nós que fazemos alguma coisa na obra de Deus. Às vezes a gente fala um despertamento para líderes, mas sabe uma coisa? Todos nós fazemos algo na obra de Deus, verdade ou mentira? Verdade. Todos nós fazemos. E uma grande pergunta que vale a pena a gente se fazer é o seguinte: quem que eu estou preparando para ficar no meu lugar? Quem que eu estou preparando para ficar no meu lugar? Josué morreu, foi um grande homem de Deus. Josué era o braço direito de Moisés. Moisés fez um bom serviço, né? Ele foi, mas ele deixou alguém que teve condições de levar o povo de Deus a chegar na terra prometida. Agora, Josué, embora tenha sido um grande líder, foi um grande homem, os meninos citaram aqui um verso do livro de Josué, palavra de Josué, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. O que vocês vão fazer? Eu não sei, não me importa, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas talvez faltou alguma coisa em Josué, porque não teve continuidade no trabalho dele. A história para em Josué e entra um período que a gente chama o período dos juízes. O livro dos juízes se resume num único versículo, lá no finalzinho do livro. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Esse era o tempo, cada um andava pelo rumo do seu próprio nariz. E aparecem esses juízes, pessoas começam a tomar conta do povo de Deus. Gideão, que é a nossa história de hoje, é o 5º juiz. Depois de Otoniel, de Eude, de Sangar, de Débora, entra Gideão. A história dele começa no capítulo 6, o livro diz exatamente o seguinte: o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Isso é uma frase que se repete no livro de Juízes o tempo inteiro. Toda vez que começa um novo período, começa um novo juiz, vem a frase: o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Por 7 anos, Deus os deixou sendo assolado pelos midianitas, pelos amalequitas, pelo povo amorreu, no modo geral. E o povo começa a clamar ao Senhor. A Bíblia diz, nesses primeiros versos do capítulo 6, que toda vez que o povo de Israel preparava a sua colheita, que vinham esses povos e detonava tudo. Eles vinham com seus camelos, com seus soldados e varriam a terra. Não sobrava nem ovelhas, não sobrava gado, não sobrava jumentos. Esse é o texto bíblico. E o povo clamou ao Senhor. E quando o povo clama ao Senhor, Deus envia o profeta, e o profeta fala com eles: eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que fez diversas maravilhas para vocês, mas vocês não me ouviram, porque eu disse para vocês: não sirvam os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Não sirvam, mas vocês não me ouviram. E aí começa o verso 11 do capítulo 6, diz o seguinte: o anjo do Senhor se assentou debaixo de uma grande árvore. A Nova Versão Internacional fala uma grande árvore. O texto a versão da Bíblia que eu decorei esse texto, as versões mais antigas, né? O anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho. Diz que árvore que é? Que está em Ofra. E ao mesmo tempo que diz: Gideão, filho de Joás,
conta uma história interessante, apresenta dois personagens para a gente aí. Gideão, que é o personagem da nossa história, e o anjo do Senhor. Se você tem uma Bíblia de papel com você aí, provavelmente nas versões digitais você vai ter também. O anjo do Senhor com um A maiúsculo. Isso é uma coisa interessante para a gente, porque sempre que isso aparece na Bíblia, dá para a gente uma informação. A Bíblia não nos diz claramente quem é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor com A maiúsculo. Mas a gente tem algumas indicações a respeito do anjo do Senhor. O anjo do Senhor se apresenta como Deus, ele fala como Deus e ele age como Deus. Alguns teólogos imaginam que na maioria das vezes, quando se fala do anjo do Senhor, está falando de uma pré-encarnação de Jesus Cristo, o que carinhosamente chama de cristofania. Ou uma encarnação do Deus Pai, uma teofania. Não importa qual das duas coisas seja, mas quando aparece essa expressão, o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo do Senhor, não anjo, não um anjo, mas o anjo do Senhor, fala do próprio Deus. Deus aparece para Gideão e fala com ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão, a Bíblia diz, ele estava preparando o trigo no lugar onde se prepara a uva, para vinho, porque ele estava com medo dos midianitas. Talvez a ideia dele fosse mais ou menos o seguinte, eu vou mexer com esse trigo aqui, no lugar onde faz uva, não está em época de uva, ninguém vai procurar nada aqui neste lugar, pelo menos eu vou manter as uvas para a gente poder fazer o vinho. Lembra que naquela época, beber vinho era mais seguro do que beber água, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, né? Se falar em energia elétrica, hoje aqui é um dia bem especial para a gente poder falar de energia elétrica, né? Eles não tinham nada disso, então aquilo era muito importante para eles, mas o anjo fala com ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. O que pessoalmente eu fico pensando, um varão valoroso, um homem valente, um guerreiro, algumas versões falam, escondido. O guerreiro escondido. O Senhor é contigo. Ele fala, Senhor, se o Senhor é comigo, por que todas essas coisas estão acontecendo com a gente? Por que o Deus que os nossos pais dizem, o Senhor nos tirou da terra do Egito, não está mais conosco, mas nos abandonou nas mãos dos amorreus? Ele falou, não, vai nessa tua força, diz o anjo do Senhor, e você vai livrar Israel. Eu falei, Senhor, de novo Gideão, né? Euzinho, né? Livrar Israel. O meu clã é o menor da tribo de Manassés. Isso é texto bíblico. E a minha família é a menor de todas elas. Literalmente ele está dizendo, pobre dos pobres. Eu não tenho condições de livrar Israel. Ele falou, não vai. E Gideão desconfia, fala, aquilo é Deus. Ele falou, não, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me dê uma prova. Fica aqui e eu vou lá, vou preparar alguma coisa e vou trazer para a gente. Fica aqui e eu vou trazer para a gente. Gideão vai para casa, a Bíblia diz, e ele prepara um cabrito. Ele podia ter assado um steak, alguma coisa, mas um cabrito demora mais. Prepara um cabrito. As versões mais antigas da Bíblia dizem assim, com um efa de farinha, uns 20 litros, talvez 40 litros, não tenho a noção exata, 6 a 10 galões de farinha. Ele faz pão sem fermento, pão asmo. E depois desse tempo todo ele traz o cabrito assado, o molho numa panela separada e traz esses pães. Chega lá, o anjo está debaixo lá do carvalho ainda, debaixo da árvore. E ele fala, o anjo fala com ele, coloca aí esse cabrito, coloca o caldo em cima de uma pedra, com o cajado que o anjo está na mão, coloca em cima e acende o fogo e o anjo desaparece. E Gideão fala, meus olhos viram o anjo do Senhor, eu vou morrer. Deus fala com ele, não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Naquela mesma noite, diz o texto bíblico, o Senhor falou com Gideão, vai lá, pega aquele bezerro do seu pai, aquele bezerro de 7 anos, segundo bezerro, melhor que seu pai tem, mata o bezerro, você pega, derruba o poste ídolo que tem do deus Baal, derruba o altar de Baal, derruba o poste da deusa Azerate, e com a madeira do poste você vai assar esse boi. E Gideão faz isso, a Bíblia diz que ele faz tudo de noite, porque ele estava com medo da sua família. Imagina, vai matar o boi, né? Com medo do povo da cidade. Quando chega de manhã, o povo começa a olhar e fala, quem fez isso? Aí a Bíblia diz que depois deles investigarem, eles descobriram, foi Gideão, filho de Joás. E eles vão na casa de Joás e falam, traz seu filho, porque ele derrubou o altar de Baal. O Joás fala, não, que isso, se Baal é Deus mesmo, que ele que resolve com Gideão, que Deus é esse que não tem condição de lutar por ele mesmo. Aí o pessoal colocou um apelido em Gideão, Jerubaal.
E a Bíblia diz que quer dizer que Baal contenda com ele, dispute com ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Durante esse tempo, juntou esse povo que estava na época da colheita e veio todo o povo começou a se acampar num vale chamado Jezreel. E enquanto eles estão ali acampados, o Espírito do Senhor tomou conta de Gideão, e Gideão saiu convocando todo mundo, a tribo dele, outras tribos vizinhas e um grande número de pessoas. Aí ele volta para o Senhor e fala: Senhor, se o Senhor vai mesmo livrar o povo de Israel através de mim, eu quero fazer um teste com o Senhor. Ele falou: o negócio é o seguinte, eu vou colocar uma lã na eira, aquele lugar de limpar cereais, todas essas coisas, um terreirão, né? Eu vou colocar essa lã na eira e o esquema vai ser o seguinte: se o orvalho molhar só a lã e a terra ficar toda seca, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Passou a noite, Gideão vai lá e a Bíblia diz que ele torce aquela lã e encheu uma tigela. Eu acho que ele ainda estava coçando a cabeça e pensando: mas o que pode ser, né? Ele falou: não, Senhor, não briga comigo não, deixa eu fazer só mais um teste com o Senhor. Esse é o texto bíblico. Agora eu vou colocar de novo lá a lã. Mas dessa vez eu quero que toda a terra em volta esteja molhada de orvalho e a lã seca. Passa a noite e está exatamente assim. Gideão se prepara, né? O capítulo 7 começa dizendo o seguinte: depois que Gideão fez toda essa coisa, ele já juntou 32 mil pessoas. O exército de 32 mil pessoas, e Deus falou com ele: eu não quero que o povo de Israel saia dizendo que eles conseguiram vencer esse pessoal. E o capítulo 6 começa dizendo que o pessoal não dá para contar nem os homens, nem os camelos. Num exército que não se dá para contar nem homem, nem camelo, 32 mil pessoas se torna fichinha. Mas Deus fala com ele: tem muita gente aí. Faz o seguinte, manda os medrosos e tudo embora para casa. E ele manda os medrosos embora para casa. Quase que ele fica sem ninguém, né? Foram embora 10 mil. E ele fala o seguinte, sobraram para ele 10 mil. E ele fala o seguinte, Deus fala com ele: é gente demais ainda. Manda esse pessoal ir beber água. O que beber água igual cachorro, lambendo, você fica com você. Os que largaram a arma, largar tudo e colocar a mão na água, você manda eles embora. Sobraram 300 pessoas. E Deus falou com ele: você vai libertar o povo com esses 300. Na ocasião, a gente já mencionou, já fez um tema de mensagem justamente a respeito desses 300 de Gideão. Mas não é essa a ideia de hoje. 7 anos para o povo clamar a Deus. Deus envia profeta, Deus chama Gideão. Gideão se apresenta totalmente como um medroso. Não é história, né, que a gente pode ver que ele estava ali realmente com medo, com indecisões. Mas uma das primeiras coisas eu gostaria que você pudesse anotar, você anotasse isso aí, a respeito de heróis que mudam a história. A respeito de pessoas que mudam a história, é que o medo não impede o chamado. Mesmo com medo, Gideão vai. Mesmo com medo, Gideão enfrenta. Ele sabia o que o inimigo poderia fazer com o seu trigo. Imagina o que o inimigo poderia fazer com eles. O povo, diz a palavra de Deus, estava vivendo em cavernas, estava vivendo em grutas, estava vivendo em buracos nos montes. Gideão está ali, escondendo o seu trigo no lugar de fazer vinho. Talvez a gente poderia dizer, num bom português, Deus apostou no cavalo errado. Apostou no cavalo errado. Um medroso é a pessoa que Deus escolhe. O próprio Deus aparece e diz: você vai livrar Israel. Mas aqui, entre eu e você, Deus faz alguma escolha errada? Não, Deus não faz escolha errada. Mas um medroso, Senhor, talvez a gente poderia dizer. Aliás, a gente de vez em quando senta e fala: tem nada melhor do que falar da vida dos outros, né? É a coisa melhor que tem. Você senta e fala da vida dos outros. E a gente fala daqueles que são medrosos, daqueles que não têm capacitação de Deus. E fala: mas Senhor escolheu fulano, Senhor escolheu fulana. Aquela pessoa sem isso, sem aquilo, sem essa graduação A, sem essa graduação B. Deus escolhe, a palavra de Deus diz isso. Quem Ele quer para Ele dar os seus dons e para fazer aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer. Deus faz isso, mesmo um medroso, que Deus chama de valente. Gideão dá um monte de desculpas para o Senhor, e eu fico pensando, e a razão pela qual a gente está nessa série é justamente por causa disso. Porque a gente dá desculpas. A gente dá desculpas porque a gente não quer ser herói, porque a gente não quer vestir a camisa de herói, porque a gente não quer estar num lugar onde, de repente, pode ser que eu vou ficar debaixo de um holofote.
Eu vou ficar debaixo de um lugar onde as pessoas vão me ver. E Gideão abre um monte de desculpas para Deus, e Deus não se deixa ir com as desculpas de Gideão. Talvez ele pensou, vou dar um cansaço nesse anjo. Ao invés de fazer um churrasco com boi, eu vou fazer um de carneiro, de cabrito, que vai demorar demais. Talvez ele vá embora, vai esquecer de mim. Vai me deixar quietinho aqui no meu canto. Aí alguns talvez até pensam, né? Será que foi nessa hora que Deus falou, nem só de pão viverá o homem, né? 40 litros de farinha para fazer pão? Foi não, foi em outra ocasião. Jesus menciona isso, a tentação não foi a tentação de Gideão, né, para Deus, foi a tentação de Satanás mesmo para Jesus Cristo, e Jesus Cristo menciona um texto que está em Deuteronômio. Você tem uma tarefa que Deus separou só para você. Você que está sentado na sua cadeira. Tem uma tarefa que Deus separou só para você. Ele está te chamando e Ele não vai desistir de você. Você pode dar a volta, você pode sair para cozinhar cabrito, você pode sair para fazer o que você quiser fazer. Quando você voltar, Ele vai estar te esperando. Ele vai estar te esperando porque Ele te chamou. Porque Ele te chamou. E Ele tem um projeto para você. E quando Deus chama e tem projeto para as pessoas, Deus não desiste das pessoas. Nós desistimos das pessoas. Nós desistimos das pessoas. Chamei uma vez, chamei duas. Na minha família tinha um ditado, que tenho certeza que não foi inventado lá. Você chama mais do que uma vez para trabalhar. Para comer, para fazer qualquer outra coisa. Ninguém chama. A gente desiste fácil das pessoas. Fala, não quer ir, está me dando trabalho demais. Não está interessado. Mas Deus fica lá olhando para você. Está fazendo, você pode cozinhar até galo, e Deus vai voltar, Ele vai estar lá, porque Ele tem um chamado na sua vida, Ele tem um propósito para você. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar a respeito de mim mesmo, e se você me conhece há mais tempo, você sabe disso, eu morro de medo de montanha-russa. Mas está para aparecer a montanha-russa que vai me desafiar e não vai me deixar ir ainda. Porque eu vou em todas elas, mesmo com medo. E todas as vezes que eu estou em cima, o dia que você for comigo, você vai escutar eu falando isso. Todas as vezes que eu estou no alto da montanha-russa, por que diversão de adulto tem que ser desse jeito? Né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse modelo? Por que tem que desafiar a nossa própria confiança em todas as coisas? Acontecem acidentes, né, e as estatísticas existem para os acidentes de gente que morre em montanha-russa. Pode ser que um dia vai ser eu, mas as estatísticas são pequenas, são pequenas, e a gente vai. Agora, o Deus Todo-Poderoso, você pode confiar, porque as estatísticas dele falhar é zero. Você pode confiar no Deus que nunca falha, mesmo quando Ele te chama e você está com medo. O medo não impede um herói de Deus de fazer o seu chamado. Tem alguma coisa que te impeça, que te causa medo, que te causa pânico e te atrapalhe de servir ao Senhor? Nós todos temos uma tarefa que Deus nos deu e a pergunta é, você está fazendo a sua? Se não, o que está te impedindo? Não deixe o seu medo e as suas desculpas te desviarem do chamado de Deus. Amém? Segunda coisa, um herói que muda a história percebe a presença de Deus. Gideão, depois de uma longa demora, preparando pães, preparando cabrito, ele volta, o anjo está ali, e vale a pena a gente lembrar, o Salmo 139 fala isso, o salmista dizendo, Senhor, para onde é que eu vou fugir do Teu Espírito? Para onde é que eu vou me esconder do Teu Espírito? Para onde é que eu vou fugir da Tua face? Não há como você esconder de Deus. Quando você rodar, Ele vai estar ali. E uma das canções que mais cantadas em alguns anos atrás, não tantos atrás, se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, mesmo quando o mundo te fizer cair. Talvez você desistiu, né? Saiu para fazer um cabrito para ver se Deus desanima de você, mas Ele não desiste de você. Alguém que é herói de Deus, percebe a presença de Deus, porque o Senhor jamais desiste de alguém. O anjo não come a comida que Gideão preparou. Aliás, a Bíblia não menciona muitas vezes de anjo, de Deus, né, comendo junto com homens, especialmente quando eles estão assim, a trabalho. Mas, comendo ou não, o fato foi que Deus fez com Gideão aquilo que era necessário para que Gideão conseguisse perceber a presença de Deus ali. O que o anjo do Senhor fez na presença de Gideão, despertou, acendeu uma luzinha, e a ideia que a gente quer nessa série é que acenda uma luz dentro de você, é o logo da série.
que acenda uma luz dentro de você que faça você lembrar que você pode ser um herói de Deus. Acende uma luz dentro de Gideão e ele vê, percebe aquilo é o Senhor. Mas para alguém perceber a presença de Deus, algumas coisas são necessárias, mas pelo menos duas delas. Um encontro com Deus. Você tem que ter tido um encontro com Deus para você perceber quando você está na presença dele outra vez. Você tem que já ter tido uma intimidade com Deus, um bate-papo com Deus para você poder saber que é ele. Eu gosto de deixar mensagem para as pessoas, de vez em quando eu falo, aqui é o fulano que está falando, eu faço a mesma história sempre. Não pode ser uma outra pessoa com essa mesma voz. Mas se você nunca conversou comigo, você não sabe que essa voz aqui é minha. Feia, por sinal. Para você reconhecer a voz de Deus, você tem que já ter escutado uma vez. Para você reconhecer a presença de Deus, você tem que ter tido oportunidade com a presença de Deus. E o herói de Deus é alguém que percebe a presença de Deus mesmo nos lugares e nas situações mais inusitadas. Deus está ali. Deus está ali. É impossível você reconhecer alguém com quem você nunca encontrou. Você nunca viu, você não sabe quem é. Igual quando a gente às vezes vê atores, atrizes, gente importante, personalidades, e você acompanha na televisão, lê nas revistas, até que um dia você se dá cara a cara com aquela pessoa, e você olha, você sabe toda a história da pessoa, e você olha, você sorri, e a pessoa olha para você assim, com aquela cara assim meio perdida, né? Quem é esse? Você sabe tudo a respeito daquele, mas ele não sabe nada a seu respeito. Isso não é encontro. E com Deus é diferente, porque Deus sabe tudo a seu respeito. Sabe todos os detalhes. Agora, qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual a sua oportunidade no seu bate-papo com Deus? Porque um herói de Deus percebe a presença de Deus, mas para perceber a presença de Deus, você tem que ter tido um encontro com Ele, precisa ter intimidade com Ele. Se estiver difícil demais sentir a presença de Deus, vale a pena reconsiderar o seu encontro com Ele antes de qualquer outra coisa. Se você vem ao culto e você não consegue sentir a presença de Deus, se você anda no seu dia a dia, você não consegue sentir a presença de Deus. Se você está com pessoas de Deus, você não consegue sentir a presença de Deus, reveja o seu encontro. Porque pode ser que você esteja na presença de Deus, mas você nem sabe. E por isso você não o reconhece. Heróis de Deus percebem a presença de Deus. Você percebe a presença de Deus? Amém? Terceira coisa, um herói enfrenta dificuldades internas. Deus dá uma tarefa para Gideão. Matar um dos bois lá do seu pai, derrubar o altar, o poste ídolo que pertenciam ao pai dele. E é curioso que, quando Gideão vai fazer essa história, a Bíblia diz o seguinte, ele chamou 10 dos seus servos. A gente não precisa ser um excelente interpretador de texto para poder ler um texto desse. Ele chamou 10 dos seus, no mínimo 10 ele tem, mas possivelmente mais. Mas não é engraçado que ele fala, a minha família é a menor, o meu clã é o menor de toda a nossa tribo. E eu mesmo sou o mais pobre da minha família. O pobre tem 10 servos, pelo menos. Imagina o rico. Olha que situação, olha que coisa. As desculpas que Gideão dá, dificuldades internas. Ele temeu a represália da sua família, ele temeu a represália do povo da cidade. É claro, começou tão logo eles perceberam que o ídolo deles e o altar foram destruídos. Algumas coisas que são importantes para a gente aqui. Quando Deus nos chama, nós vamos enfrentar resistências dentro das nossas próprias casas. Quando Deus te chama, você vai enfrentar resistência dentro da sua própria casa. Uma outra coisa que é importante, mudanças vão ser necessárias, a começar na nossa própria casa. Fazer a coisa certa pode parecer errado aos olhos daqueles que estão longe de Deus. É o que Deus mandou que Gideão fizesse. Derruba, quebra esse altar, derruba esse poste ídolo, faz um holocausto com um boi que nem é seu. Isso está tudo com cara de errado, Senhor. Mas é isso que eu quero que você faça. Herói de Deus enfrenta dificuldades internas. E vale a pena a gente pensar, sabe o quê? Se você enfrenta dificuldades internas, e você está buscando a presença do nosso Deus, significa que você está num bom caminho. Significa que você está num bom caminho, você está numa boa rotina, porque com os heróis de Deus acontecem isso. Mudanças sempre começam à nossa volta. Às vezes a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar as outras pessoas, a gente quer mudar todas as coisas que estão longes e distantes da gente. Mas as mudanças normalmente começam pertinho de nós.
Começa naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que está na minha casa, naquilo que está à minha volta, naquilo que eu, em algumas horas, considero como extremamente importante. Para você poder vestir a camisa de herói de Deus, saiba que não há como fazer isso sem enfrentar dificuldades. Vestir a camisa de herói de Deus, que vai mudar a história, nem que seja a sua própria história, vai enfrentar dificuldades. Pare de tentar mudar o mundo, comece a mudar você mesmo ou você mesma. É dessa forma que o seu mundo vai ser transformado em algo muito melhor. Mude você mesmo. Às vezes a gente quer mudar as outras pessoas. A gente quer mudar o jeito das pessoas serem, a gente quer mudar o jeito das pessoas se vestirem, o jeito que elas conversam. Mas a única pessoa que a gente tem poder de fazer alguma coisinha é a gente mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Tem 43 anos que eu estou tentando me mudar. E olha que eu só tenho 43. Né? Um dos grandes pensadores que o mundo já teve, embora não há muita confirmação que essa frase seja exatamente dele, mas é atribuída a Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Aquilo que você quer ver no mundo, seja você. Faça você. Não é um pensador cristão, não, mas esse pensamento encaixa muito bem com o que a palavra de Deus ensina. Eu preciso ser para o mundo aquilo que eu gostaria que o mundo fosse. Honestamente, para mim, isso é modelo de vida. Eu preciso ser para esse mundo, no lugar onde eu vivo, na cidade onde eu vivo, com as pessoas com as quais eu me reúno, com as pessoas com as quais eu adoro o Senhor, o que eu gostaria que fosse. Todas elas para comigo. Quando a gente responde às pessoas alguma coisa, quando a gente faz algo para alguém, de fato a gente precisa fazer e pensar, é isso que eu gostaria que fizessem comigo? Eu acho lindo o texto da palavra de Deus que o apóstolo Paulo fala e menciona, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Que ousadia, gente, que ousadia. Sede meus imitadores como eu sou de Deus. Escreve aí no seu boletim se você tem coragem de fazer essa mesma afirmação. Eu faço essa afirmação. Sabe por quê? Porque eu e você, nós conhecemos os nossos pensamentos, o quão frágeis nós somos naquilo que nós fazemos, as mentiras que a gente fala desnecessariamente, os lugares que a gente vai inadequadamente, aquilo que a gente faz com os outros com intenções totalmente diferentes do bem e do melhor para as pessoas, resistência, dificuldades, e a maior das dificuldades você vai encontrar sempre em você mesmo. São dificuldades internas, na sua própria família, com você mesmo. De perto, com você mesmo. Não se intimide com a oposição interna. Sempre que você estiver certo, que você está fazendo a vontade de Deus. Não deixe que a oposição te corrompa ou te cause dificuldade se você está certo ou certa de que você está fazendo a vontade de Deus. Por último, um herói que muda a história, ele também faz aquilo que Deus manda. Deus prometeu que usaria Gideão para destruir os amalequitas, os midianitas e alguns outros povos que moravam na região deles lá. Gideão fica na dúvida, faz uns testes com Deus, lã seca, lã molhada. E o interessante é que esses testes que Gideão faz, ele faz depois de ele convocar um exército de 32 mil pessoas. Depois que ele convocou todo mundo, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo quando ele fez isso, agora ele fica com dúvida. Senhor, o Senhor vai mesmo libertar o povo por meu intermédio? Depois de convocar todo mundo empolgado, nós vamos fazer, a gente vai acontecer. Eu falo, Senhor, mas será que vai ser isso mesmo? Deus responderá o nosso clamor, e Ele vai sempre responder o nosso clamor, quando nós nos dispusermos a fazer aquilo que Ele quer de nós, mesmo se a gente tiver dúvida. Eu tenho dúvidas, eu tenho incertezas de coisas que Deus me mandou fazer, mas eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar se eu estou certo de que é o que Ele me mandou fazer, o resto é problema dele. Quando um soldado vai à guerra, o soldado fica preocupado com o uniforme que ele está usando, se vai ter mais uniformes se ele sujar o dele, se ele rasgar o dele, se ele se machucar com aquele. Não, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com a munição que ele tem que ter. Não, ele não se preocupa. Tem outras pessoas para se preocupar com isso. Ele está ali só para combater. O comandante se preocupa com outras coisas.
né? Nós somos soldados na batalha do nosso Deus e a nossa preocupação deve ser simplesmente na nossa batalha e não com outras coisas ao nosso redor. Eu não preciso ficar preocupado com o resultado que Deus está querendo, eu só tenho que fazer aquilo que Ele me mandou fazer. E honestamente, fazer o que Deus nos mandou fazer não é muito difícil, porque o que Deus nos mandou fazer é ser testemunhas dele. Ele só nos mandou testemunhar. Um dos grandes erros que nós, como cristãos, cometemos é que de vez em quando a gente quer ser advogado de Deus. A gente quer defender a Bíblia, porque as pessoas falam mal da Bíblia, a gente quer defender. Não, porque não é isso, não, porque é aquilo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para testemunhar do que Deus fez com você. Eu não tenho que ficar preocupado em defender a reputação de Deus. Ele é Deus, Ele se defende. Eu tenho que estar preocupado em dizer o que Ele fez na minha vida. E eu era um traste. E Deus me mudou. Um traste menorzinho. É isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos nos correr ou desesperar para defender a bandeira do cristianismo. Você tem que defender aquilo que Deus fez na sua vida. Você tem que dizer do que Deus faz com você. Você tem que dizer daquilo que Deus faz na sua família. E nós queremos ser advogados de Deus. Não, eu tenho a responsabilidade de defender. Você não tem a responsabilidade que você tem de dizer aquilo que Deus fez com você. Que é isso que a palavra de Deus nos diz. Sede minhas testemunhas. Testemunhas. Testemunha em qualquer lugar do mundo só faz uma coisa. Conta o que viu ou o que experimentou. É isso que testemunha faz. Conta o que viu e o que experimentou. Diz o que viu. Faz o que Deus manda. Faz o que Deus manda. Pontos contrários para Gideão. O povo dele estava com medo e estava enfraquecido. O texto do capítulo 6 diz que por causa dos amalequitas, por causa dos midianitas, o povo de Israel empobreceu tanto, foi que assim que eles começaram a clamar ao Senhor. O que não é muito diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Que se o negócio estiver bom, a gente ora um pouquinho menos do que quando a coisa está ruim. Né? Que quando a coisa está ruim, quando a coisa está mais difícil, a gente ora um pouco mais. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles estavam tão pobres que eles começaram a clamar ao Senhor. Porque normalmente quando as pessoas estão... Aliás, é por isso que a palavra de Deus diz que quão dificilmente entrará o rico no reino dos céus, porque o rico confia nas suas riquezas. Ele começa a clamar ao Senhor quando as riquezas já começam a não funcionar mais. Quando já começa a não ter os mesmos resultados, as coisas começam a ficar diferentes. Foi o que aconteceu ali. O povo com medo, enfraquecido, ao ponto de que eles resolveram clamar ao Senhor. Exército inimigo com gente e camelo que não se podia contar. Inimigos acostumados com a vitória há muito tempo, 7 anos, pelo menos. O povo de Israel estava ali sofrendo derrota, em cima de derrota, em cima de derrota. E quando as pessoas começam a ganhar demais, eles começam a acostumar com a vitória, né? Acostumam com a vitória, disputa até fácil. No jogo de futebol, o pessoal fala a respeito dos jogadores, entrar de salto alto. Estão desfilando, porque estão acostumados a ganhar. Estão acostumados a ganhar. O inimigo estava acostumado com a vitória há já muito tempo. Gideão, com seus 32 mil homens, parecia nada, né? Diante de um exército que não se podia contar. E é quando Deus fala com ele. É muita gente. Covardes pode voltar para casa. Deus quer pessoas que estão dispostas a arregaçar as mangas e a partir para a batalha. Em qual grupo encaixa você? Do grupo que vai para casa? Ou do grupo que, de fato, dobra as mangas e fala, o que tem aí? Eu quero enfrentar. O que está vindo aí? Eu quero enfrentar. É o que Deus manda. Afinal das contas, Gideão fica só com seus 300 homens e com muito medo. É curioso isso, porque o capítulo 7 Deus fala com Gideão assim, se você ainda estiver com dúvida ou com medo, vai lá no acampamento dos amalequitas, leva alguém dos seus aí, vai lá. Gideão cata um cara e eles vão lá. Quando eles chegam lá assim, imagina, o cara com medo vai mesmo assim no acampamento inimigo. Espionagem, né? Ele vai lá e escuta. Quando ele chega, ele escuta 2 caras conversando. E os caras falam o seguinte, a gente viu e a coisa rolando no nosso meio e a gente sendo destruído
e quando ele está assim, contando aquele sonho meio embaraçoso, o amigo dele fala que isso não é nada diferente do que Gideão, a espada de Gideão. E eles estão para nos derrotar. Gideão faz toda uma artimanha, lá uma preparação, uma estratégia. Ele conquista o povo, porque ele vai no acampamento dos amorreus, vai lá, o povo amorreu, amalequita e midianita, ele vai no acampamento deles, porque Deus falou que se você tiver com medo ou com dúvida, você vai lá. E ele foi. Então, no mínimo ele estava com medo ou com dúvida, que ele foi. E ele encontra alguém que diz a respeito de uma vitória que estava sabendo que estava vindo para eles, para o povo de Gideão. Então ele ficou só com aqueles 300 homens e com muito medo. Mas mesmo assim, Deus garante vitória para ele. Mesmo com medo, Deus garante vitórias para ele. Quando a gente faz aquilo que Deus manda, mesmo se a gente estiver com medo, nós vamos nos tornar heróis de Deus. Mesmo com medo, mesmo com medo. E o pensamento final para a gente, que eu gostaria que você terminasse nessa manhã carregando com você, é o seguinte, que a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar que Deus tome conta das nossas vidas. Esquecer os nossos medos, esquecer os nossos conhecimentos e fazer simplesmente a vontade dele. Né? Que, de fato, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, para quando vocês orarem, vocês orem dessa forma, né? Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que o reino de Deus venha sobre a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Que Deus reine nas nossas vidas, governe em todas as áreas da nossa vida. E que a vontade dele seja feita em nós, como a vontade dele é feita no céu. Heróis são pessoas comuns, que se dispõem a ser usados por Deus. Você quer ser um? Amém? Heróis têm problemas, heróis têm medo, heróis nem sempre são os melhores das suas famílias, mas eles sempre descansam na confiança em Deus. Sempre descansam na confiança em Deus. Eu me alistei para essa batalha. Você? Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Pai.